Fala, meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias aqui no nosso canal. Segunda edição deste sábado para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama nesse mercado de transferências, né? Esse momento de vai e vem do mercado, muita especulação, muito interesse em jogador, etc e tal. Então tem bastante coisa aqui pra gente atualizar. É um momento, né, da temporada onde tem muitas notícias. Por isso que eu já peço para você que está chegando aqui no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. É muito importante a sua inscrição. O nosso conteúdo aqui é gratuito, você não tem que pagar nada por isso e você vai ficar por dentro de todas as informações sobre o nosso Vascão. Todos os dias a gente produz conteúdo aqui sobre o nosso gigante da colina. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o atacante David na mira do Vitória. O Vitória tenta a contratação do atacante David. Vamos falar sobre um atacante colombiano na mira do Vasco da Gama. O Vasco teria avançado nessa contratação. Vamos falar também sobre John Arias, que é um sonho aí do Vasco para essa temporada que vem, mas muito difícil de acontecer. E também vamos falar sobre Douglas Luiz, mais informações sobre Douglas Luiz que pode pintar no Vasco. Beleza? Tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, conto com você se inscrevendo. Rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. E eu vou começar esse vídeo aqui falando da Flashcore, que é o aplicativo parceiro aqui do canal Machão da Gama. Você pode baixar o aplicativo Flashcore de forma gratuita. O link tá aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar, você é direcionado e você baixa de forma gratuita. Daqui a pouquinho já tem campeonato carioca, daqui a pouquinho já tem campeonato brasileiro. E lá no Flashcore você já tem a tabela completa dos próximos jogos do Vasco, tudo na palma da sua mão, beleza? É um aplicativo gratuito, então é só baixar, link aqui na descrição desse vídeo. Meus amigos, vamos começar falando sobre o atacante David do Vasco da Gama, que está na mira do Vitória. A informação é que o Vitória demonstrou interesse no atacante David do Vasco e tentou a contratação do atacante por empréstimo. Porém, a diretoria do Vitória recebeu a informação que o Vasco só topa negociar o David se for venda. Nesse momento, o Vasco não quer emprestar o David, quer vender. Com essa resposta, o Vitória deu uma recuada, né? Não avançou ali nas conversas, pois entende que após os investimentos já feitos ali nas aquisições de Eric, Baralhas, Mateuzinho e Ramon, o orçamento agora só permite ao Vitória chegadas por empréstimo ou sem custos, né, na operação. Então, o Vitória tentou essa contratação do atacante David do Vasco, o Vasco quer vender, o Vitória queria por empréstimo, no momento tem esse impasse, mas o interesse ainda existe. Eu quero saber de você, meus amigos, quero a sua opinião. Você acha que seria uma boa para o Vasco emprestar o David ao Vitória? Será que o David vai ter minutagem aqui na temporada que vem? Ele terminou essa temporada no Vasco em baixa, né? Terminou sendo pouco utilizado, então, enfim, pode ser aí uma boa opção para a sequência da carreira do jogador também. Vamos aguardar, tendo mais informações a gente traz aqui no canal Machão da Gama. Agora, vamos falar sobre chegadas, né? Sobre jogadores que estão na mira do Vasco da Gama para a temporada que vem. E a gente começa falando sobre Douglas Luiz, que foi até o assunto aqui no vídeo anterior. Temos mais novidades sobre Douglas Luiz, que aparentemente é o plano A, a contratação de fechar aeroporto, né, para o Vasco nessa janela de transferências. O Vasco tem conversas para tentar a contratação de Douglas Luiz, que inclusive já tentou voltar ao Vasco na última janela. É a informação dada pelo amigo Emerson Rocha do canal Atenção Vascaínos. O Vasco tem interesse e tem conversa em andamento para contratar o volante Douglas Luiz, que está no Nottingham Forest da Inglaterra. O volante está emprestado pela Juventus ao Nottingham Forest até junho de 2026 e tem uma obrigação de compra ali por metas batidas. Mas o jogador não vem sendo utilizado lá no clube inglês e não vai bater essas metas, né? Tá jogando muito pouco lá no Nottingham Forest, tá sem espaço, por isso que ele vê também uma volta ao futebol brasileiro com bons olhos. Então,
O Vasco mantém conversas e tenta a contratação do atleta que pertence à Juventus, né, e está emprestado ao Nottingham Forest. A informação do amigo Emerson Rocha do canal Atenção Vascaínos é que o Douglas tentou voltar ao Vasco também na janela passada, mas a coisa acabou não acontecendo. Então, é do interesse também do Douglas Luiz voltar ao Vasco, voltar ao futebol brasileiro, jogar junto com o Felipe Coutinho. Então é uma negociação que pode sim sair do papel. A gente vai aguardar, a gente vai acompanhar, tendo mais informações, a gente traz aqui no canal Machão da Gama. Você acha o Douglas Luiz uma boa contratação para o Vasco? Eu acho que seria uma excelente contratação para o Vasco da Gama, tá? Acho que seria uma bola dentro demais do Vasco da Gama, uma possível chegada do Douglas Luiz. Vamos acompanhar. Agora, vamos falar sobre um outro grande jogador que surgiu no noticiário do Vasco, mas eu, sinceramente, acho que é muito difícil de acontecer, para não dizer impossível. Mas vamos trazer aqui a informação, né? John Arias, atacante que está no Wolverhampton da Inglaterra, ex-Fluminense, né? Ídolo do Fluminense, fez uma passagem muito boa pelo tricolor carioca. A informação dos amigos do NT Vascaínos, eles publicaram ali o que eles sabem sobre John Arias. Segundo eles, Fernando Diniz mantém conversas com o John Arias, que junto com a sua família, eles não conseguiram se adaptar lá na Inglaterra. Além do problema de adaptação, o seu time lá na Inglaterra, o Wolverhampton, está na lanterna do campeonato inglês, com apenas 2 pontos em 18 jogos, com o jogador sendo pouco aproveitado. Outro fator importante seriam também as bases salariais do atleta, que nesse momento giram em torno ali de 1.700.000 por mês, que é muito dinheiro, mas não seria impossível para o Vasco pagar. E o John Arias realmente é um jogador que vale esse investimento, tá? Segundo a apuração do NT Vascaíno, o jogador teria externado o desejo de voltar ao futebol brasileiro e, por ter ali uma grande amizade com o Fernando Diniz, vê com bons olhos uma possível vinda para trabalhar novamente com o treinador. Para que o negócio seja fechado, o Wolverhampton teria que aceitar liberar o jogador, que seria ali uma transação por empréstimo, talvez, e o Vasco tendo ali o compromisso de arcar com todo o salário do atleta. Ponto. Esclarecida aqui a situação do John Arias, agora a minha opinião. Eu acho muito difícil, porque hoje o John Arias é um jogador que, além da identificação muito forte que ele tem com o Fluminense, é um jogador que seria titular em qualquer clube do futebol brasileiro. E quando eu falo qualquer clube mesmo, como Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Botafogo, clubes que hoje têm um poder de investimento bem maior que o Vasco, né? Então, acho que a concorrência, né, por John Arias deve ser muito grande, por isso é difícil. O Vasco tem o trunfo Fernando Diniz, né, que fez ali o Arias viver o seu melhor momento da carreira, mas sinceramente acho difícil. Vamos aguardar e vamos torcer, mas eu sinceramente acho muito difícil uma vinda do John Arias para o Vasco da Gama. Beleza? Agora, um outro colombiano que o Vasco teria avançado ali na contratação é o meia Johan Rojas, de 23 anos, colombiano que disputou a última temporada pelo Necaxa do México, mas pertence ao Monterrey, também do México. Ele tem contrato com a equipe mexicana até 30 de junho de 2028, mas pode pintar no Vasco da Gama por empréstimo. As conversas estão em andamento. É isso, meus amigos, vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Deixa o like, que é importante. Se inscreva. Até a próxima. Fui!